Olá pessoal, hoje continuando a série de relatos e experiências no trabalho mediúnico, hoje eu vou falar sobre um relato de uma mulher que ela foi recebida, no atendimento mediúnico na colônia, lá a qual o nosso trabalho ele trabalha em conjunto. E lá nessa colônia ela estava junto com a equipe lá no plano espiritual. E ela estava conversando, com o doutrinador, estava canalizado com ela estava conversando com o doutrinador. E aí era uma doutrinação, mas assim, que tentava fazer o espírito fazer coisas, não só dialogar. Existem estilos de doutrinação, Então, geralmente tem esses dois estilos. Um doutrinador que só mais conversa e tem um doutrinador que vai tentando fazer uma espécie de interação. Só que essa mulher ela não gostava nada de interação. Pelo que eu fui entender, ela era uma mulher, um espírito, porque está no plano espiritual, que tinha poder, porque o interessante foi que ela reconheceu uma das moças que estava na colônia, que tinha sido uma das escravas dela. Como a gente sabe, quem estuda um pouco sabe, que no plano espiritual existe muita escravidão. Praticamente a parte das forças contra-evolutivas, ou forças trevosas, seja como você queira chamar, as forças que não aceitaram a Jesus, não trabalham para o Cordeiro, elas trabalham no sentido de escravidão. Então ela tinha reconhecido uma das moças que já estava nessa colônia que tinha sido escrava dela. E aí, então eu digo isso porque é importante a gente entender que ela tinha poder, ela tinha um certo poder, mesmo quando tinha sido resgatada ou sido presa. Enfim, essa parte da detalhe eu não sei, mas geralmente quando o espírito chega para uma colônia, é esses dois motivos. Ou ele foi resgatado, ou ele foi preso mesmo. E existem prisões. Porque o livre-arbítrio só vai até certo ponto. Há um momento que tem que cessar e vem das instâncias superiores, essa ordem. Então ela estava lá nessa colônia e o doutrinador perguntou se ela queria um abraço. Aí ela disse, rapaz, quero um abraço não, isso aí é a infantilidade emocional de vocês, que tem que ficar abraçando. Aí eu falei, tá danada, a mulher aí. Tá lá, Aí o cara ficou meio que insistindo, ela disse, não quero abraço não. Aí eu falei, tá bom, vamos respeitar a vontade do espírito, da pessoa, do ser ali. E aí depois o cara foi doutrinando no sentido de levar ela para passear num lago que tinha lá na colônia. Ela, eu não quero, não gosto dessas coisas, etc. Então, para você ver o tipo de situações que podem ocorrer no meio da doutrinação e também compreender que todos nós temos bloqueios emocionais, pessoal? Muitas vezes a gente acha que porque foi para o plano espiritual, eita, virou anjo, vamos aceitar Jesus, mas isso não é bem verdade, não. Existem muitos espíritos que continuam muito sisudos, muito firmes, e mesmo um espírito que já aceitou Jesus, muitas vezes ele também não gosta muito de contato, principalmente aqueles associados à linha da justiça. Então isso é muito, realmente existe, a crítica dela tem um ponto de sentido, faz parte da infantilidade emocional humana, dessa carência, essa codependência de querer abraçar, de querer estar junto, até desrespeitando a vontade do outro, Às vezes é só um estilo de ser. Tem espíritos que não gostam de estar se abraçando o tempo todo, eles são mais, como é que a gente pode dizer? Uma pessoa que é mais assim, austeros, Tem pessoas que são mais austeros, não necessariamente é um espírito que é mau ou que está retraído. Existem espíritos de alta hierarquia da área da justiça que eles também são meio assim, não gostam de muito contato, apenas entre os íntimos, não são de estar abraçando todo mundo. Então assim, do que eu já pude compreender dessa escala evolutiva, isso está mais associado a um estilo de ser, a um estilo de viver, um estilo que você gosta mais. Ou você é mais reservado, ou você é mais aberto. Cada um tem um ponto forte, um ponto fraco, entende? Por exemplo, esses espíritos da justiça, se eles não forem mais reservados, eles não conseguem trabalhar em dimensões inferiores muito infernais, ver coisas que são muito degradantes para a condição humana e a condição do espírito, mas eles conseguem passar com uma tranquilidade, na paz, fazer o trabalho, fazer o resgate, colocar ordem lá no caos, na bagunça que existe nessas dimensões. Então é necessário que haja os vários perfis e que não necessariamente isso é falta de amor. Pode-se indicar sim uma certa limitação de afeto, dependendo da compreensão que o espírito tenha do que é afeto. Então veja que é mais complexo. Mas aqui a gente, enquanto humano, a gente realmente, isso tem a ver associado com a nossa raça humana mesmo, O corpo biológico, o processo de
de ser um bebê, a adolescência ser muito dependente desde o início, desde o princípio. Isso gera um traço de personalidade dependente na gente humanos, é natural, é compreensível, mas que a gente compreenda que o espírito enquanto individualidade, individuação eterna, existem muitos perfis psicológicos e cabe a gente que está no trabalho mediúnico saber respeitar e encaminhar da melhor forma. É sempre buscando respeitar o espírito e mais compreender, né, o que ele pudesse abrir das emoções dele e a gente encaminha para o bem. Então essa foi o compartilhamento da história do dia que aconteceu no trabalho mediúnico. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos.